Olá, pessoal do Direito Penal 1. Nós vamos falar hoje sobre conduta humana, tá? O homem pode ser definido como um animal que pratica condutas. Então, desde o momento em que nós levantamos da cama até o momento que voltamos a deitar à noite, nós não fazemos outra coisa senão praticar condutas. Então, eu coloquei essas fotos aqui, vocês estão vendo. Para mostrar para vocês que isso são condutas humanas. Então, aqui o professor ministrando aula, ensinando os alunos, é uma conduta, cuja finalidade é ensinar. E os alunos que estão aqui e também estão praticando uma conduta, a conduta de aprender, né? E, portanto, também eles têm uma finalidade imediata que é aprender. Imediata seria se tornar pessoas qualificadas e, portanto, que vão dar uma boa contribuição social com o seu trabalho. Aqui nós temos as pessoas andando de bicicleta. Isto é uma conduta, é uma ação, é um comportamento humano, né? E toda ação humana tem uma finalidade. Qual é a finalidade aqui? Melhorar a saúde física e mental. Aqui, as pessoas, no caso aqui, jogadores do Flamengo, jogando futebol. É uma conduta, é uma ação de jogar futebol, tá? Cujo objetivo é vencer a partida, que no caso do Flamengo não é novidade, né? Aqui nós temos um pessoal que estão praticando a conduta de se divertir. Portanto, aqui a finalidade é a diversão, é retirar o estresse, não é verdade? Essas condutas são condutas que se praticam no meio social todos os dias. Não só essas, mas várias outras, né? Essas são simplesmente exemplos de condutas que são permitidas socialmente. Então, essas condutas aqui todas são permitidas, elas não têm relevância para o direito penal. Mas tem condutas que são proibidas. Então, vejo aqui o sujeito atirando no outro, praticando um homicídio, por exemplo. Essa conduta aqui não é aceita socialmente. Ela é proibida pela lei penal, como também esta aqui, sujeito praticando um crime de roubo, subtraindo para si ou para outro e coisa alheia móvel, artigo 157 do Código Penal. Então, essas duas condutas são exemplos de condutas proibidas pela lei penal. Portanto, são condutas com relevância para o direito penal. Quando se pratica uma conduta que é proibida pela lei penal, então nós dizemos que esta conduta é igual ao fato típico. Ou seja, o fato típico nada mais é do que a descrição da conduta proibida pela lei penal. Não é verdade? Mas, para se constituir num delito, para que tenhamos o conceito de delito, não basta a prática da conduta típica, não basta a prática do fato típico, né? É preciso, além do fato típico, se ter também um segundo elemento, que é o fato antijurídico, ou seja, é preciso que esta conduta contrarie o ordenamento no seu conjunto. É preciso que esta conduta seja ilícita, né? Porque o sujeito pode até praticar um fato típico, mas se ele praticou, por exemplo, legítima defesa, apesar dele ter cometido um fato típico, mas ele não cometeu um fato antijurídico, porque o artigo 25 do Código Penal autoriza aquele que está sendo agredido a reagir a esta agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Então, não seria aquele que pratica um fato típico em legítima defesa, por exemplo,
não está praticando um fato antijurídico, porque a conduta dele está de acordo com o direito, porque a lei penal autoriza ele fazer a sua defesa, a sua autodefesa. Muito bem, além do fato antijurídico, para se constituir o crime é preciso um terceiro elemento, que é este fato ser culpável. Ou seja, é preciso que a conduta cometida, o fato que ocorreu, seja reprovável ao autor. Por quê? Porque o autor podia agir de acordo com o direito e não agiu. Ele tinha completo entendimento de que praticava um fato proibido pela lei penal, mas mesmo assim praticou. E não só ele tinha o entendimento, mas como também ele podia dirigir sua conduta de forma diferente daquela que dirigiu, que a gente chama de autodeterminação. Ele tinha autodeterminação de dirigir sua conduta de acordo com a norma, mas não, preferiu atuar contra a norma. Então, aí esse fato é culpável. Então, aqui nós temos os 3 elementos genéricos do crime. Então, eu posso dizer que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. E posso dizer já também que o fato típico é toda conduta contrária à lei penal. É toda conduta proibida pela lei penal. Não é verdade? Então, para existir delito, é necessário esses 3 elementos. E são esses 3 elementos que nós vamos estudar ao longo desse semestre, né, nesse curso de teoria do crime. Eu gostaria de mostrar para vocês também as principais formas de conduta humana. Então, nós vamos ter aqui 4 condutas, que são as principais condutas ocorridas no direito penal, que são, que podemos dizer que quanto ao elemento subjetivo, nós vamos ter uma conduta dolosa, quando o sujeito quer ou assume o risco de produzir o resultado. Nós vamos ter uma conduta culposa quando o sujeito causa o resultado por falta de cuidado necessário na prática da conduta. Ou seja, o sujeito, ao invés de dirigir sua conduta de acordo com o cuidado necessário, ele dirige sua conduta de forma descuidada. E aí causa o resultado danoso a outra pessoa. Então, nessa hipótese, ele responde pelo crime culposo, porque sua conduta foi culposa. Quanto à forma de realização, nós temos a conduta positiva, que é igual à ação, né? Que é quando a conduta se constitui em um fazer, quer dizer, uma conduta positiva, né? Ou seja, por exemplo, no nosso exemplo lá do crime de homicídio, é uma conduta positiva, é uma ação, né? O sujeito faz, o sujeito atira no outro e mata. Então ele faz o que a lei proíbe, né? Quer dizer, ele matou a outra pessoa e esse fato é proibido pela lei penal. Nós temos também a chamada conduta negativa, que é a omissão. A conduta se constitui em não fazer o que a lei manda. Então, a lei manda o sujeito fazer e ele não faz. Então, se constitui em o não fazer. Então, a lei manda o sujeito prestar socorro, por exemplo, e ele não presta. Então, aí, estamos diante de uma omissão, de uma conduta omissiva. Ok? Então, ainda continuando dentro desse estudo da conduta, da ação, eu preparei um vídeo em que eu uso um avião, né, para explicar a teoria finalista da ação, tá? Que é uma teoria que não é muito fácil de compreensão, mas através desse vídeo vocês vão compreender perfeitamente como é que ocorre a finalidade na ação. Tá? Então, eu pediria que vocês lessem
ou melhor, vocês assistissem esse vídeo sobre a teoria finalista da ação. É um vídeo que tem um avião já bem no início, vocês vão identificar fácil. Ok, gente? Por hoje era só essas considerações iniciais. Na próxima aula, a gente vai começar o estudo do fato típico. Ok? Muito obrigado e até a